Olá pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade à construção do nosso rig facial através dos morphs de Blend Shapes. A gente vai dar uma pequena organização no nosso rig, que está cheio de cópias do nosso target para tudo quanto é lado. A gente vai organizar isso aqui em primeiro. Por exemplo, a gente já pode deletar essas referências aqui de olhos e bocas, tá? Que estão nesse layer aqui. A gente não precisa mais delas, então a gente deleta o layer. Então, delete layer. Aqui a gente também pode pegar esse grupo e deletar, que a gente não precisa mais. Essas primeiras targets aqui são as targets de base. A gente vai deixar elas sempre em hide. A gente faz um grupo com elas, por exemplo. Então, essa outra aqui também é dos recept. Então, o recept sempre deixa mostrando e faz um grupo também com eles, ok? Basicamente o que a gente vai ter então aqui é o base target group. E aqui vai ser o Recept Target Group. Tá? Chegou a hora da gente fazer o nosso Recept, o nosso Base, justamente porque no nosso script aqui de trabalho, a gente já modelou essas targets de Blend Shape aqui para baixo, ok? Então a gente já pode eliminar ela da nossa lista. E a gente está fazendo agora o Facial Blend Shape através do Recept. Recept é uma target que a gente cria para receber todos os blend shapes de targets do facial através da expressão. Então, o que falta para a gente fazer agora é recept para receber isso tudo. O mirror a gente já fez no último vídeo, através do script que nos facilitou. Eyebrow também a gente fez, porque a gente criou a sobrancelha já com morphs. Então, a gente já faz então esses dois, que é o recept e o facial. Então, a gente já vai aplicar isso agora nesse vídeo. Eu vou selecionar então, por exemplo, esses dois aqui, que são os dois principais. Vou criar um grupo para eles. Eu vou chamar esse grupo de Blend Shapes Group, ok? E esses outros daqui que a gente tem, eles são os faciais. Então eu seleciono todos eles, Ctrl G. Esse aqui vai ser o Facial Target Group, que vai dentro do Blend Shapes. Então, o Blend Shapes tem esses três aqui. Esse base eu posso deixar ele sempre em hide. Se eu precisar fazer uma target facial nova, eu vou duplicar esse base. E, claro, vou renomear aqui do base para o nome da target e colocar ele dentro desse grupo aqui junto com as outras targets de Blend Shapes para que ele entre no Recept. A gente já vai fazer esse setup agora. O Blend Shape em si, a gente poderia deixar ele dentro do grupo Data Statics ou então no grupo Data mesmo, tanto faz, só vocês manterem a organização. A gente pode mostrar o nosso personagem novamente, ele está aí todo com os joints, etc. O que a gente vai fazer no final depois é dar um hide no nosso data para que soma tudo isso. A gente usa só o personagem final. E aqui, para facilitar, a gente vai mostrar só os blend shapes, tá? No caso, a gente vai fazer com que selecione todos esses daqui faciais, os grupos mesmo, e a gente entre aqui, por exemplo, no nosso Recept, clicando por último com Ctrl no Recept Target Group. A gente vem aqui em Create Deformer Blend Shape. Se a gente vê o Blend Shape como que ele está, eu não quero checar a topologia, não precisa. E o nome do nosso target a gente pode escrever aqui. Se a gente não escrever o nome, depois a gente pode renomear aqui no input que ele criar. Tá? No caso, eu vou criar, por exemplo, Recept BS, para dizer que é o Recept Blend Shape. Então, quando a gente cria, o Recept Blend Shape, ele tem vários aqui agora entradas de Blend Shape para ele. Se a gente for ver aqui, ele tem várias targets que eles vão chamar o nosso personagem para colocar a pose nele. Então, no caso, por exemplo, para a gente ver, a gente poderia, no caso, dar um hide aqui no nosso... Não, vamos fazer primeiro então a do Recept, só para entender o conceito. O Recept vai receber então as Blend Shapes faciais, ok? Tudo aqui, nossos Blend Shapes faciais. E do Recept, do grupo de Recept, a gente precisaria entrar no nosso Render Mesh e a gente teria que ter o mesmo grupo aqui para que eles entrem, mas eu não vou fazer um grupo para eles, eu vou fazer direto do Recept. Cada um desses modelos aqui vão entrar com um Blend Shape final no nosso modelo. Aí a gente vai ter vários Blend Shapes que são finais. No caso, no Head, a gente vem aqui em Create Deformers Blend Shape, a gente faz aqui Head Blend Shape, ok? Adiciona. Lembrando que a gente vai ter que mudar a ordem deles aqui, que eles ainda estão com a ordem errada. Primeiro tem que ter o head,
Link e depois o Skin Cluster. Então primeiro a gente faz os Blend Shapes e daqui a pouco a gente já muda. Então o bigode é o próximo. Vou chamar bigode, não sei porque não chamou mustache. Mustache é até mais bonito. O nome aqui, brown, que é o sobrancelha. Apply, tá criando aqui pra gente. E o cabelo barba, que a gente cria também aqui, cabelo barba. Adiciona, estão todos ali. O que a gente vai fazer é mudar a ordem de deformação deles. Para mudar a ordem de deformação, a gente seleciona a geometria, vem aqui em cima, ele tem um botãozinho aqui qualquer, que eu não sei onde está, aqui no verdinho, e você pede aqui, ó, All Inputs, tá? Nessa primeira setinha verdinha. E aí ele vai listar as inputs para a gente arrasta a barba do Blend Shape para baixo com o botão do meio do mouse, arrasta, ele vai ficar antes aqui. Então quando a gente atualizar essa mesh, ele vai atualizar para a gente a barba, o Blend Shape, e a gente deixa o Recept sempre ligado em 1. Então a mesma coisa para o Brawl, agora a gente arrasta ele para baixo e vem aqui no Brawl e liga o valor da target sempre 1. Então a target de Recept vai estar sempre ligada, porque a gente só vai acionar uma ou outra target à medida em que a gente estiver trabalhando no nosso rig. Agora é a parte de criar os controles para funcionar o nosso Recept, tá? O que a gente vai fazer é, por exemplo, dar um hide aqui no nosso data para ele não ficar cheio de coisas, e quando a gente precisar acionar o nosso Blend Shape, a gente pode vir aqui no nosso Recept, por exemplo, e fazer ele ser acionado aqui com esses valores, tá? Ao invés de ficar sempre tendo que selecionar e criar isso tudo, em rigging a gente sempre cria uma coisa que a gente chama de sliders para controlar essas blend shapes, tá? Eu vou mostrar a vocês, se vocês quiserem aprender como criar os sliders na mão, vocês podem criar um círculo, limitar o valor dele, linkar o valor de translação, por exemplo, em um slider de blend shape. Se vocês quiserem aprender, podem procurar no meu blog, tem um curso de rigging simples lá, no curso de Maya 3D básico, que é um peixinho que a gente faz, tem lá como ensinar a fazer um slider simples para o sorriso do peixinho. Ao invés de fazer manualmente esse trabalho todo, o que eu vou mostrar para vocês, eu vou salvar essa cena, claro, ok, e eu vou mostrar para vocês como utilizar um script que vocês podem baixar na internet e trabalhar as suas blend shapes um pouco mais fácil, assim, criando os sliders para elas, ok? Então esse script eu baixei ele aqui, ó, ele se chama JS Facial Win, é o Judge Simantov que criou esse script a partir do, deixa eu mostrar para vocês, se vocês procurarem na internet JS Facial Win, vocês vão encontrar no Google aqui mesmo, vocês vão encontrar lugares para fazer download deles, tá? É interessante baixar esse script porque ele está um pouco mais atualizado do que o script original. É um Mel script que foi gerado a partir, por exemplo, do livro que existe do Jason Ozipa. O Jason Ozipa é um autor bem antigo que ele escreveu um livro, vamos ver se dá pra gente ver, ele se chama Stop Staring. Vamos ver se é esse aqui. Isso, esse mesmo, tá? O Jason Ozipa, ele criou esse livro aqui e nesse livro vem esse script. Então é um script para criar sliders faciais um pouco mais fácil, tá? E é esse script que a gente vai usar. Então procurem no Google JS Facial Win. Vocês vão encontrar fazendo download do Mel script dele. Vocês vão pegar o Mel script, copiar ele para dentro da sua pasta de documentos, Maya, por exemplo, scripts. Vocês copiem ali e a gente vai dar um refresh no Maya e depois chamar essa função para que ele funcione, tá? Então no caso que vocês vão em Mel, aqui nessa parte em Mel, vocês podem escrever rehash, R-E-H-A-S-H, eu acho que é isso, R-E-H-A-S-H. A gente faz enter com ponto e vírgula no final. Isso faz com que o Maya leia a sua pasta de scripts para ver se tem alguma coisa nova e guarda isso na memória. Então esse é o comando para reloadar o script que a gente acabou de copiar lá dentro. Depois a gente escreve aqui JS Facial Win,
Aí vocês coloquem abre e fecha parêntese, ponto vírgula no final, ele vai chamar essa interface para a gente, que é a interface de JS Facial GUI. Tá, que essa daqui é a interface para criar sliders mais fácil, tá? Eu vou explicar para vocês rapidamente como que elas funcionam e depois eu vou importar uma que eu já tenho para ficar consistente no projeto, uns sliders que a gente já tem desse tipo. Então, por exemplo, quando você tiver uma blend chip, você vai vir aqui, selecionar sua blend chip. Então, aqui no caso, pega o Recept Blend Chip, dá um Edit, Select Node, ele vai selecionar essa blend chip, você adiciona ela aqui. Aí ela vai listar para você aqui nessa parte todos os seus targets, ok? Então, para a gente controlar uma target, por exemplo, a gente poderia criar aqui um novo controle. Por exemplo, eu vou chamar esse controle aqui de teste e adicionar ele. Quando você clica nesse botãozinho preto, ele cria para você uma interface desse tipo, um slider horizontal, um slider vertical, um slider com 4 pontos, ou cruz, ou X. Aí vocês testem bastante esses daí. E eu vou criar, por exemplo, no caso, um slider A. Então ele vai criar para a gente aqui um slider A, vou mostrar para vocês. Aqui ó, Control Name e aqui o slider que ele criou. No caso, quando a gente vai para cima, ele vai acionar um tipo de blend shape, vai para baixo, ele vai acionar um outro tipo de blend shape. Para criar essa conexão entre eles, eu vou arrastar esse grupinho lá para cima, vou mostrar para vocês rapidinho. Se a gente criar a conexão, por exemplo, aqui na parte de cima com o Lips Up, então ele clica aqui no azul, ele Lips Up, e o Lips Down, por exemplo, ele clica aqui no parte de baixo. Aí olha, se a gente for para cima ele vai acionar o Lips Up, se ele for para baixo ele vai acionar o Lips Down. Então, de uma maneira facinho de criar um slider que automaticamente já conecta para a gente lá numa forma de slider. Então eu vou fazer colocar em zero isso daqui e vou importar agora para mim os nossos sliders que a gente tem no nosso projeto, que já estão para os outros personagens. Então vou deletar esse aqui e vou importar aqui um arquivo que eu tenho em construção, que é, por exemplo, sliders A00. Eu importo esse arquivo, ele vai trazer para mim os sliders aqui, ó, que são os sliders. Eu vou colocar ele aqui não posso deixar assim, que eu vou subir ele aqui, ó, são os sliders que eu já criei, tá vendo? Para o nosso próprio projeto. Então todos os outros personagens estão com esses sliders, a gente vai usar a conexão deles com o nosso rig. Então no caso, quando a gente quer fazer uma conexão entre eles, aqui se vocês forem ver, eles estão aqui, eu vou tirar o namespace deles para não ficar difícil de trabalhar. Então vem aqui em Window, General Edit, Namespace Editor, e deleto esse namespace aqui, que é o namespace que veio quando ele importou. E eu só peço para merjar com o parent e ele vai funcionar para a gente. Então, agora eu vou fazer ele funcionar, esse script, com o nosso personagem. Então, no caso, eu vou começar, por exemplo, com o lip. Esse aqui é o lip up, ok? Então, o lip up, eu venho aqui, dou um update, ele vai dizer que ele está aqui, o lip up. Quando a gente faz para cima, esse aqui eu vou dizer que é o lip up, lip up in, lip up in, lip up out. Então, quando ele faz para cima, o lip up sobe. Então, é esse aqui, o lip up out. Quando ele faz para baixo, é o lip up in. Tá? Então, olha lá o que acontece. Para cima e para baixo, ele está controlando o lip. O próximo slider é esse daqui, o lip down. Então, no caso, a gente tem lip down, a gente dá um update aqui, ele já acha o script. O lip down é a mesma coisa, então a gente põe o lip down in, que é quando ele vai para cima, e o lip down out, quando ele vai para baixo. Só clicar nesse botãozinho azulzinho, ele já conecta para a gente, olha lá. Lindo, lindo esse script. A mesma coisa agora a gente pode fazer para o mouth. O mouth ele vai fazer para cima e para baixo, não é? E o pucker, e o separar os lábios, tá? Então aqui no caso a gente vai dar o update, ele vem aqui pra gente, ok? Ele disse então agora que esse que está acionado, que é o mouth, e o mouth a gente vai fazer para cima e para baixo, ou seja, lips up ele vai para cima, lips down ele vai para baixo, lips open ele faz, por exemplo, para
para cá, que ele separa os lábios. E o pucker, a gente faz ele vindo para cá. Então, se a gente seleciona o nosso slider, ó, se a gente fizer ele um pouquinho assim, ó, ele sempre vai estar acionando os sliders para a gente. Coloca 0. Vamos fazer agora o sneer, por exemplo. O sneer a gente dá um update nele aqui. Esse aqui é o left sneer. E esse aqui é o right sneer do outro lado. A gente for ver, testar. Ali, tá ali funcionando os dois, ok? Próxima coisa é o blink. A gente seleciona o blink, dá um update. Onde está o blink? O blink está left blink, mesma coisa. Left blink, às vezes a gente se perde nos nomes aqui, né? Muita coisa. Left blink, aqui, e o right blink, provavelmente é o último. Right blink, ok? Os dois estão ali, o personagem agora pode piscar à vontade. Eba, agora mais dois para acabar. No caso, left brown. Left brown, adiciona ele aqui no update. O left brown a gente vai procurar o left brown, cadê? Left brown up, para aqui. Left brown down, embaixo. Left brown sed, eu vou dizer que ele é para cá. Left brown from, não, ficou o contrário, então vou dar um Ctrl Z. Isso, desfez a conexão. Então, left brown from, ele é para dentro, que ele vai ficar zangado. E o para fora, ele fica triste. Então, é aqui. Se a gente testar, para cima, para baixo, triste e zangado. Ok, a mesma coisa para o outro right brown, que a gente dá um update nele aqui. Então, no caso, a gente procura o right. Por exemplo, o right brown up, para cima, down, para baixo. Sad é quando ele vai para fora e o from é quando ele está zangado. Então agora a gente já tem todos os nossos sliders funcionando. O que vai faltar para a gente é organizar a nossa nomenclatura. Posso fechar esse script que eu não vou utilizar ele mais, já foi muito útil para a gente. Muito obrigado, Judge Simon, por ajudar a gente com o script do JSON Zipa. Então aqui no caso a gente tem esses sliders, eu vou deixar ele lá em 00. Aqui onde a gente está. Por default ele fica aqui, a gente poderia arrumar o grupo dele aqui do lado do nosso controle Option Control, ok? Fica ali fácil para a gente trabalhar quando a gente quiser. Uma das coisas que a gente faz agora é pegar esse grupo, esses outros grupos aqui a gente já pode mudar a nomenclatura dele. Olha, eles estão todos como a nomenclatura que ainda não condiz com a nossa. Então a gente dá um Search to Replace, a gente procura grp e coloca _grp. Aí ele vai renomear ali para a gente a nomenclatura certa. E a outra coisa que a gente também precisa renomear é, no caso, os controles que estão acabando como Circle Control. Isso não é o nosso padrão de nomenclatura. Então a gente vem aqui e seleciona, por exemplo, os controles e pede Circle Control. Circle Control e muda para _control. Desse jeito o script não vai funcionar, eu já aviso para vocês, ele para de funcionar porque a gente mudou a nomenclatura que ele procura. Aqui não selecionei certo. Ele não entra com a nomenclatura certa, então o script para de funcionar, mas não tem problema porque a gente já fez o rig que a gente precisava na nossa nomenclatura correta. Okay? Esses sliders aqui a gente pode colocar dentro do root control. E está pronto para a gente, por exemplo, quando a gente for fazer o nosso objeto de display aqui, por exemplo, a gente poderia colocar um display sliders e ele já funcionar para a gente como mostrar ou não mostrar o nosso facial. Vamos fazer isso, é rápido. Vamos aqui adicionar um display sliders, que aí ele mostra pra gente qual que é o nosso rig direitinho, ok? Só para fechar, a gente coloca aqui, por exemplo, inteiro 01, adiciona, tá aqui o nosso display slider, a gente vai conectar ele, por exemplo, no nosso grupo dos sliders que a gente viu aqui, ok? Então, conecta no visibility, a gente tem agora o controle no nosso option control para mostrar ou não nossos sliders. E para fechar essa brincadeira, o que a gente pode adicionar
para facilitar a vida de vocês. Em vez de vocês terem que escrever aqui toda hora o JS, etc., vocês podem vir aqui, por exemplo, clicar em Mail, escrever JS Facial Win com o abre e fecha parênteses, e vocês podem fazer com que isso daqui vire um botãozinho ali no seu shelf. Vocês arrastem com o botão do meio, ele vai para cá como shelf. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem nele, por exemplo, se vocês não quiserem, você arrasta para o lixeira. Quando você seleciona isso, você pode pedir aqui, por exemplo, virar um botão. Ele já vai perguntar para você qual o nome do seu botão. Você coloca JS Facial Win. Ok? Então, para finalizar, a gente tem aqui o nosso botão que toda vez que vocês precisarem, vocês podem acionar o seu script através desse botão e criar os seus sliders, que eu acho que é uma maneira bem fácil de se trabalhar, ok? Para a gente testar se o botão funcionou, clica nele e seja feliz. Isso aí, valeu!